Muito bem, meus amores, estamos começando mais um programa aqui na Circulando Play, a nossa rádio online. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar mais um programa aqui pela nossa gloriosa Circulando Play, a nossa rádio de internet. Hoje nós temos convidado muito especial, sabia? Aliás, dois, no primeiro bloco do nosso programa, que tem um oferecimento, atenção, Cambará, num oferecimento de produtos Iaiá chegando aqui para dar o recadinho pra gente. Abre o nosso primeiro bloco deste programa. Nós vamos receber aqui o meu amigo Almir Del Padre, filho. Ele é engenheiro agrônomo, é extensionista, é do IDR, mas agora é conhecida mundialmente como Emater. O Almir Del Padre é meu amigo, gente boníssima. E ele, pra quem não sabe, Cambará tá pra completar 100 anos. Preste atenção, hein? Cambará tá pra completar 100 anos. E o Almir vem hoje aqui porque tem muita gente que não sabe como que surgiu o Parque Alambari, o 1 e o 2. Preste atenção. Por que esse assunto veio à tona? Porque nós passamos uma noite de perrengue, né? Que foi a noite mais uma noite, né? A noite de quarta para quinta-feira. E levantou-se a questão o seguinte: como é que surgiu o Parque Alambari? Né, que é um cartão postal, é um local para visitação aqui do nosso município. Como é que surgiu isso? Né? E o Almir vem para nos contar, porque o Parque Alambari, ele surgiu de uma necessidade, né? Inclusive, recebeu prêmio internacional. O Almir vai poder falar isso pra gente. Primeiramente, quero dar as boas-vindas para esse Boa Praça, esse meu grande amigo, Almir Del Padre. Seja muito bem-vindo, ô Almir, bom dia. Bom dia, Robertinho, bom dia, ouvinte da Rádio Circulando. Prazer estar aqui contigo de volta. Fazia tempo, já tá com saudade de estar aqui, Robertinho. Pois é, cara, pois é. Você viu, tá ali, ó. Eu tava procurando meu nome ali, não Você viu que borrou? Tá borradinho? Tá meu? Não, alguns nomes estão borrados ali. Sim. Porque nós também fomos impactados pela chuva. Entrou água aqui nesse mural, tá vendo lá Eu acho que não teve uma casa de Cambará que não entrou água, pois né? Pois é, fiquei tão sentido quando eu vi aquele mural ali, Almir, ele sendo atingido, algumas assinaturas acabaram sendo danificadas também. E, enfim. Mas você tá ali, né, pô? Mas vamos reconstruindo. Vamos reconstruir, com certeza. Vamos reconstruindo. Almir, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus, tudo bem, Robertinho. Olha, mais uma vez, é um prazer muito grande ter você aqui. Você é um bom papo, né? Além de tudo, você é um cidadão que, embora andiraense, já é um cidadão cambaraense. Cambaraense, eu acho que eu tenho mais tempo... Eu tenho mais tempo de vida em Cambará do que propriamente em Andirá, né? Que eu completei 60... Já entrei no rol da... Você já tá com 60, depois diferencial, 60. Você tá novinho para 60. 60, tô conservado, hein? Jovem há mais tempo, né? Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. E eu tô há 33 anos em Cambará, então tem mais vida em Cambará propriamente do que na própria Andirá, né? Da onde sou nativo. Maravilha. Tá tudo bem lá em Andirá? Bem, graças a Deus. Chuvarada pegou lá também? Também, né? Foi apareio, né? Foi pareio. Olha, Almir, você tá aqui hoje porque eu não sei se eu falei errado, você me corrija, porque você é uma autoridade no assunto. Falei há pouco que Cambará tá para completar 100 anos, no ano que vem, inclusive, e o Parque Alambari, que voltou a ser pauta, né, de bate-papo por conta do temporal que nós tivemos ali. Um cartão postal, um ponto turístico do nosso município, ele nasceu de uma necessidade, é isso? Almir? Nasceu da enchente, né? A enchente, aquela enchente, fatídica enchente de 92, né? E um gênio aqui de Cambará, né? O nosso saudoso Bruno Grande. Falei dele ontem aqui. O Brunão era assim, acima da média. Inteligência, eu pude participar desse projeto desde o início junto com ele, então nós... participamos junto, o engenheiro civil era o Guino Bergamaschi, e elaborou-se esse projeto do Parque Alambari, que nada mais é que um registro de não contenção de enchente, mas de minimizar os efeitos
de enchentes que ocorrem em Cambará, né? Então é uma obra muito técnica, uma das poucas obras desse nível que tem, sabe? E ela passa despercebida a maior parte do tempo porque ela existe, sabe? Muitos efeitos têm acontecido ao longo do tempo e a população acaba nem percebendo porque não recebe os efeitos da chuva porque o próprio sistema faz a minimização dos efeitos, né? E a data como dessa noite passada, a gente acaba voltando à tona essa discussão. Ó, foi muito legal você tocar nesse assunto e dizer o seguinte: é uma obra que virou um parque, um ponto turístico da cidade. Sim. A finalidade dela veio de uma necessidade que veio com relação àquela enchente de 1900 e... Que ano foi, Almir? Você tem? 80 e pouco? Não, 90... eu tô aqui desde 90, né? Foi 91, 92 essa enchente. Foi logo no primeiro ano no primeiro mandato, né, de prefeito do Mohamed, é isso? Foi. E como é que foi, Almir? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque a gente, naquela ocasião, houve uma enchente terrível na nossa cidade. Sim. E esta enchente causou danos, causou um monte de prejuízo, enfim. E levantou-se a questão da necessidade de se fazer algo para a comunidade, para que, quando viesse outras chuvas daquela natureza, tivesse um instrumento para ajudar na contenção ali. Sim. E foi isso. Eu queria que, primeiramente, você falasse como é que foi concebida essa obra, Almir. Olha, vamos falar primeiro do Parque Alambari 2. Ali é uma obra paisagística, certo? Ela não tem finalidade de nada, além de... É uma mina, ela não tem relação nenhuma com o rio, é um lago paisagístico. Então, não é o foco da nossa discussão, né? O Parque Alambari 1, nós temos um problema muito grave em Cambará, que é a própria localização. Quando você falou muito bem, Cambará vai fazer 100 anos e quem conhece um pouco da história sabe que quando surgiu é uma época de muitas privações. Então, o que a população, quando chegavam num local novo, eles procuravam? Água. Local próximo à água. Não havia energia elétrica, né? Então, você tinha que estar perto dos recursos disponíveis, que era a água. E não tinha lugar pior em termos de segurança para montar um município do que aonde foi locado. Se ele tivesse sido montado do Bergamasque para lá, nós não tínhamos problema nenhum, nós estaríamos numa área, mas como foi... Nós estamos aqui na nascente do Rio Alambari. E tem uma característica do Rio Alambari, que ela tem 5 nascentes diferentes. Veja. 5. Ela sai de 5 pontos, né? Uma que nasce ali, são 2 que eu falo que vem da zona rural. Então nós dividimos esse projeto, né? Que foi idealizado pelo Bruno e nós participamos desse projeto. O grande problema nosso é o seguinte: nasce, grande parte do problema fosse resolvido se nós tivéssemos vazão suficiente na BR. O problema nosso está na passagem da BR, não é suficiente. Pontilhão. Não é suficiente para receber todo o volume de água, né, que é oriundo aqui do município, porque conforme Cambará vai crescendo, vai impermeabilizando mais áreas, entendeu? Você não aumenta o volume de água, porque vem da chuva, porém o tempo de recorrência diminui, o tempo de chegada da água diminui e causa todo essa enchente. Então, todo o problema nosso, né, grande parte, está localizado lá no Pontilhão, né? E o outro ponto é de todo o município tem a questão da população ribeirinha, que é da própria formação, que nós já falamos, né? Sempre buscou áreas mais próximas à água. Tá? E nós temos 5 nascentes Cambará, né? 2 que nós separamos, que vêm da zona rural, que é a que vem lá da Fazenda Santa Ercília, do Bodão que nasce, que vem, uma outra lá no Moreira, que vai para lá da estrada de Jacarezinho, da PR ali, né, que nasce,
são as duas que nós separamos como assim, oriundas da zona rural. E duas que nascem dentro do município, né? Uma é o Córrego do Alemão, que passa ali por... Perto do ginásio esporte? Não. Não, a outra, lá que passa perto da oficina da prefeitura. Perfeito. Nasce Tá? ali nasce ali na Sertano, ali próximo a Isso, Sertano. Perfeito. né? Lá em cima, lá, né? Lá em cima, Isso. né? A outra ali que nasce e que passa pelos três poderes, que são urbanas. Então a concepção desse projeto foi o seguinte: o lago, o Bruno simplesmente, nós, né, durante o projeto, separamos o que é a água da zona rural e a água da zona urbana. Como não tem capacidade, né, do pontilhão absorver toda a água, nós demos ritmos diferentes à água. Caramba, vocês pensaram nisso, cara? Que doido. Nós demos ritmos diferentes, né? Uma média ainda falava assim, é via de duas mãos, não vamos fazer plaquinha pro peixe, onde vai, onde volta, né? Nós vamos sinalizar para os peixes poder fazer. Eu fico imaginando a cena. Como que esse registro funciona, É. né? Toda a água oriunda desses dois córregos do meio urbano, ela chega até o córrego Alambari principal e ela passa pela parte que está ali do lado daqui da cidade, ali perto do velório. Todo o rio passa por ali, certo? E depois no último quarteirão que vai chegar para o pontilhão, as duas se juntam e ela vai embora. Então, essa água é o primeiro impacto que chega. Então, nós dividimos. A água chega, passa pelo lado do município e vai. Então, se você prestar atenção no início de chuva, né, esse córrego sobe, essa parte sobe. As outras duas nascentes, ela vem e entra ali pelo primeiro lago, que é a captação da Sanepar, e ela tem um sistema de ligação embaixo para o lago maior. Então, essa água vem da zona rural e enche o lago. Então, esse lago é um registro. Esse lago tem que estar vazio. O pessoal fala, a grande briga nossa, o pessoal não entendia o processo, né? Ele cabe ali 1 milhão de água por centímetro de... Caramba. De enche. Então... As pessoas não têm noção disso, Não tem noção. Né? Esse lago tem que estar o mais baixo possível, porque ele não é um lago ornamental, ele é um registro. Então, enquanto está chegando essa primeira água da zona rural, da zona urbana, as águas oriundas da zona rural está enchendo o lago. E no encher o lago, ela quebra energia. Ela perde velocidade. Esse é um dos fatores, tá? Quando ela está na sua capacidade máxima, ela passa por trás, que é o ladrão. Eu tive o pessoal, tá seco, vocês secaram. É para ser seco mesmo, o lado de lá não é córrego, o lado de lá é ladrão. Perfeito. A partir do momento que enche o lago, ele começa a soltar pelo vertedouro, pelo ladrão. Que é aquela caixinha que fica próxima... Não, aquela caixinha ali é o que dá escoamento. Não, por trás do lago tem um nível, um ponto de nível, que é o mesmo nível daquela caixinha quando tá. Quando chega no nível acima daquela caixinha, começa a verter por trás. E começa a passar pelo lago atrás. Não aquele lago que fica à frente ali. Aquele que recebe o impacto. Ali é o calcanhar de Aquiles de todo o sistema. Ali é o calcanhar de Aquiles de todo o sistema. Entendeu? E se você pegar a taipa, que é o barranco, o do lado da cidade é mais alto que o lado do Morro Bergamasco. Então o pessoal está vazando pelo... É isso mesmo. Então a taipa, olhando aqui, a taipa esquerda nossa, é para vazar água. Se vazar, vaza pelo lado do barranco. Então não pode ter a junção das duas águas. Perfeito. Então, quando você pega o córrego aqui, que recebe a água da cidade está cheio, você pega o outro está baixo. Quando esse lado da cidade começa a baixar, o outro começa a encher. E os dois se nivelam. E aí você sai. É o time diferente da mesma água. Então, é um processo fantástico, né? E só que ele tem que estar com a manutenção perfeita.
Por falar nisso, como é que tá a manutenção? Graças a Deus. Tem sido feito? Fez. Ele funcionou como um relógio. E assim, foi no nível de água que ele tinha capacidade. Quando eu cheguei lá, ele estava assim, Nessa madrugada? estava no último estágio ali já, vertendo também para o lado da cidade, né? Então ele cumpriu o seu papel. Agora, Almir, a pergunta é, ele precisa de modernização? Deixa eu explicar a pergunta, que esse assunto veio à tona Sim. por conta da eficácia dele até então. Sim. Tá eficaz, Sim. tá funcionando, tá correspondendo com as suas obrigações, Sim. né? Porém, ele é uma obra de 90... Quando é que foi finalizado? 94. 94. 94 para cá a cidade mudou. Você bem disse Sim. aí, impermeabilizou boa parte de lá. Sim. E isso vai chegando, vai estourar lá, né? E o lago, o nosso lago, esse lago que, como eu disse, é um instrumento de turismo para a cidade, é Sim. belíssimo a beça, mas a função dele é outra. Ele tem dado o recado, tem segurado o rojão, mas a pergunta é, precisa de uma modernização e o que poderia ser utilizado para melhorar ainda mais a sua eficácia? Olha, na estrutura física, enquanto lago, Tá perfeito. Tá perfeito, porque ele tem limitações, lógico, né? A última enchente foi por falta de manutenção, foi algumas obras erradas que fizeram ali que não poderiam ser feitas, que aconteceu. Porém, ele tem uma limitação, né? Se depois nós estávamos acompanhando, até tivemos reunião com o prefeito, com o grupo todo dele, se viesse mais uma chuva de 70, 80 milímetros, aí ele já estaria na capacidade máxima, ele estaria assim, né, sem efeito, porque ele precisa de um tempo depois para voltar a condições normais e fazer todo o processo de volta. Na última enchente foram 3 chuvas de 80 milímetros com intervalo de 4 horas. Então ele impermeabilizou o solo, encheu o lago, na última deu a enchente, porque o lago estava Da sua capacidade máxima por manutenções erradas que foram feitas durante esse processo e agora foi toda readequada. Essa manutenção é feita, ela é feita com acompanhamento de um engenheiro, é isso? Você está Olha, sempre lá fazendo eu esse estou trabalho? sempre, eu faço É você que faz esse eu faço acompanhamento? acompanhamento, assim, não, assim, responsável legal, tá? Mas o Neto pediu e a gente tem acompanhado, então a gente dá sempre o diagnóstico do que está acontecendo e acessório naquilo que, né? Obra física que poderia ser feito seria a abertura do pontilhão. Essa é o maior desafio, é isso? É um grande desafio porque nós não temos espaço, porque toda água você não consegue, né? Por exemplo, na Ponte do Padre nós temos o mesmo problema de vazão. Porém, o entorno dele serve como vertedor, serve como ladrão. Então, se encher, ela dá a volta ali pelo aquele pátio e vai embora, tá? Vai encher, vai acontecer, só que você tem como canalizar o excesso de água para algum lugar. Ali não, nós estamos engavetados num processo que não tem aonde você fazer um vertedor. Já tentamos vários estudos. Existe, lógico, na engenharia hoje existe solução para tudo, né? Mas é muito difícil, porque aquele tipo de obra ali não tem o que fazer. Então, para fazer alguma coisa, teria que desmanchar aquele pontilhão e refazê-lo. Ficaria inviável. Tecnicamente é viável, economicamente, entendeu? Não sei até que ponto se discute isso. A segurança, qual que é, né? Para você ter uma ideia, aquela que a gente acha que é uma pontinha subindo ali para José Afonso, ela tem 48 metros quadrados. E o pontilhão tem 24. Caramba, a pontinha tem mais O dobro, vazão. o dobro de vazão do que a própria ponte que está ali. Olha, Almir, a gente é bom você estar falando isso, porque quando acontece esse tipo de evento da natureza, não tem como evitar isso. Não. A tendência é que esse tipo de evento aconteça com maior frequência. A tendência é que os problemas podem aumentar e a preocupação
é justamente encontrar uma solução que seja viável para poder minimizar os impactos. Então, o que nós estamos trabalhando, e você sabe que tem coisa que você tem que trabalhar com o tempo e é um processo de construção, né? Já debati isso em algumas vezes. Algumas coisas nós precisamos, né? Algumas propostas nós estamos levando e estamos discutindo. Primeiro, isso é opinião minha. Então, a gente tem que voltar a discutir isso e eu vou voltar à tona com isso. Eu acho que o lago tem que estar vinculado a uma secretaria. Eu acho que Secretaria de Obras ou Secretaria... Eu acho que por estar dentro do meio urbano, Secretaria de Obras, um responsável legal daquilo ali. Já conseguimos alguns avanços no plano diretor do município, né? Pré-requisitos para algumas obras. Eu acho que podemos avançar muito mais nisso. E na sequência, o que nós precisávamos, e todo empreendimento isso aí, um plano de drenagem urbana. Precisa disso. Precisa, um plano de drenagem urbana. Foi levado isso para o prefeito? Nós estamos construindo. Isso é um processo de construção, né, Custa Robertinho? caro isso? Não, plano não. Né? A execução, sim. É determinar o seguinte, por exemplo, toda a impermeabilização que for ter daqui para frente em áreas, né, a montante, áreas acima do processo, quem for fazer um empreendimento tem que dizer o que vai fazer com a água, com volume não, mas com... ele vai mudar a velocidade de chegada da água no sistema. Se vai precisar ou não de obras complementares, tá? Para não contribuir mais com essa água dentro do sistema. Esse é um plano. O plano é uma escrita, não há custo financeiro para isso, mas existem regulamentações que têm que ser feitas no processo. E tem que ser permanente, pelo que você está dizendo aí. Tem que ser um trabalho permanente. Essa que por exemplo, eu falo da relação que eu tenho com o Neto, é fácil, que a gente conversa, né? E ele entende, o Neto sabe o processo, se você discutiu isso com ele, tudo que eu estou falando o Neto conhece, entendeu? Faz a manutenção, sempre fez, né? Porém, tem um mandato que encerra daqui. E o próximo, como vai ser? E daqui 20 anos, daqui 30, 40 anos? Por isso a necessidade de se criar uma regulamentação. Uma regulamentação. Caramba! Eu acho que tem que ter uma regulamentação para que fique no processo, sabe? Caramba, Almir, olha, eu tô sendo honesto com você aqui, eu tô enxergando no que você está dizendo, né, algumas respostas do que a gente fez aqui antes de ontem, sobre o que fazer para melhorar esse tipo de situação. Porque não tem como a gente dizer o seguinte, olha, vamos prevenir a chuva. Não. Ela vai vir. Ela vai vir. Com intensidade, com grande intensidade, menor intensidade, ela vai vir. Sim. O que a gente precisa é fazer algo para minimizar o máximo o impacto, o efeito dela na comunidade. E eu faço questão de vir porque, assim, Robertinho, hoje, o único que entende o processo total sou eu que entendo o processo, enxergar o processo, estou levando. Do parque? Caramba, isso aí... E não tem ninguém que tem interesse de ouvir... Caramba, isso é... Não tem ninguém que tem interesse de ouvir e aprender o que é o sistema. Sabe? Por isso que eu acho que tem que estar vinculado a uma secretaria. Né? E daqui a tempo eu não estou mais aí. Né? Olha, caramba... E eu vejo, assim, ações, por exemplo, cobrança da população. Porque o prefeito não limpa o rio, porque o sujeiro do rio tinha que ter posto máquina limpar. Fala, pessoal, não pode limpar o rio. O que você quer? Como é que você quer que essa água chegue? Qual a velocidade que você quer? Que ela chega forte dentro do sistema ou quer que ela chega mansa? Então, se eu tenho a calha aberta e limpa, eu vou ter uma água com maior velocidade. Então, do sistema a montante, muito pelo contrário. Eu não posso limpar o sistema, eu tenho que plantar árvore no entorno, eu tenho que fazer um sistema para diminuir a velocidade de chegada. Do sistema para baixo, eu quero que ela vá embora rápido. Perfeito. Aí eu quero ela ir, sempre teve a manutenção. Agora, não pode confundir, né, Almir, com entulhos. Não, né? Aí é o que eu ia falar. Aí cabe à população,
entender que cada entulho que ela joga no sistema, ela está comprometendo. Né? Quando eles falam limpeza, né, é a vegetação natural que se tem, que é interessante ter no sistema. Perfeito, Né? perfeito. Temos alguns pontos importantes que contribuem para isso. Vamos pôr aqui assim, para você ter uma ideia. Né? Toda vez que fala, tá tendo alongamento na ponte da Copramil, que subia para a antiga Copramil, tem aquela ponte que estrangula o sistema. Ótimo. Se não tem, o efeito é muito maior. Caramba, as pessoas precisam Ali entender. quebra a energia. É. Chega a água, vai causar enchente. Mas então o que você está dizendo é que ali não deveria ter casas. Olha, não deveria, tecnicamente sim, né? Mas assim. Moradias ali. Né? Mas é um processo complicado de você falar isso hoje, né? Depois de um período, depois de estar instalado, de você construir o teu ambiente. Porque a legislação fala o seguinte, como é a legislação hoje, não pode ter nada a 15 metros acima do ponto máximo de cheia. Então você chega em qualquer curso d'água, onde foi a maior cheia histórica, chegou aqui. 15 metros acima, que a segurança não pode ter nada. Né? Mas nós vemos hoje todo o processo de formação dos municípios se deram de lá para cá, né? Tudo bom? Né? Todo o processo se deu das margens do rio para cima. Então, é um processo que você tem que ver com muito carinho essas famílias, tá? E assim, eu falei que eu, na última campanha que nós fizemos, eu sempre trabalhei no Rio, do lado de lá dele e não para cá. E quando eu passei para o lado de cá para conversar com os munícipes, eu vi algumas coisas. Outros efeitos além do que a água traz para esse pessoal, que a gente também tem que fazer um trabalho e começar a pensar nisso. Tá? Porque junto com isso, vem outras consequências, que são animais peçonhentos, que são, sabe, problemas que vêm junto com essas enchentes, que não é só a água para os ribeirinhos, que nós também temos que ficar atentos. Bom, para a gente chegar aqui, nós estamos chegando no finalmente aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte, dá para imaginarmos que a gente vai viver sem a enchente? Não. Não dá. Esse tipo de problema nós teremos. Teremos. Nós não temos influência do clima, né? Apesar que se fala aos quatro ventos, nas mudanças climáticas causadas por o homem, né? A maior falácia que se tem em todo o processo de mídia é isso, né? A influência do homem no clima é zero. Zero? Zero. Tá? Mudanças climáticas. Sabe quando acontece mudança climática? Todos os dias. A Terra é um organismo vivo. A Terra trabalha. Entendeu? Mudanças climáticas naturais ocorrem todos os dias. Existem ciclos climáticos, ciclos que duram... Nós temos agora, partimos de um ciclo climático, venceu o ano passado um ciclo de 24 em 24 anos. Nós temos uma alteração climática. Se você viu, já estamos com um verão mais chuvoso e inverno mais frios. Perfeito. Que há 25, 30 anos atrás nós tínhamos. Isso são ciclos. Nós temos ciclos a cada 100 anos, nós temos um ciclo de 28 mil anos. Então, são ciclos que se tem. Né? Você pode, enquanto homem, ter alteração no teu microambiente. Mas no clima a influência do homem é zero. Certo? Então, nós podemos ter processo de minimizar o efeito. Né? Mas Cambará vai conviver com enchente a vida inteira. Almir, agora é o seguinte, voltando só para a gente finalizar aqui com o Bruno Grande, você, a equipe lá, essa equipe fantástica que desenvolveu, né, esse parque Alambari, que é um cartão de visita para nós, como já foi dito aqui nesse programa. E agora a questão é o seguinte, está funcionando muito bem, vai funcionar muito bem, se mantiver esta questão,
de fazer uma boa manutenção, essa ideia sua de criar uma pasta exclusiva para cuidar disso, eu acho isso fantástico. Por quê? Por que eu digo isso? Porque em países desenvolvidos, aonde tem problemas graves, eles criam um departamento só para cuidar daquilo. Né? Você vê no... Eu vou longe, desculpa, eu vou pegar um termo aqui que é longe. Japão. Qual que é o problema deles? Terremoto. Tem uma equipe exclusiva para cuidar disso. Isso. Criar mecanismo para... criar ferramentas e mecanismo para minimizar os impactos, porque o impacto tem. Concorda? Então, com certeza. Eu acho que a tua ideia, essa tua ideia, deve ser levada adiante, porque tem uma coisa, atenção, cidadão cambaraense, que uma coisa que o Almir disse e falou muito bem: prefeito entra e prefeito sai. Agora, o que não pode sair, né, é justamente um projeto de permanente de cuidados com essa estrutura, né? Com a estrutura de minimização de impactos que a natureza pode causar. Então é fantástico isso, Almir. Tem um ditado que fala assim, né? Cachorro de muito dono morre de fome. Perfeito. Né? Então, todos olham, né? Mas assim, ninguém faz aquele trabalho específico ali dentro. Perfeito. Né? Então, é uma das sugestões que nós estamos aí pleiteando. Nós já tínhamos isso como projeto e... Tem que passar pela Câmara? Não sei, eu acho, ainda não, assim, mas porque eu não dei essa sugestão ainda nem para a Câmara, não dei ainda para o prefeito, e é a intenção de fazer agora, né? Uhum. Nós estamos esperando o plano diretor, nós já trabalhamos algumas coisas no plano diretor, não conseguimos pôr tudo no plano diretor, porque nem todo mundo entendeu o processo ali dentro, né? Mas avançou bastante. E assim, quando você está na questão pública, é processo de construção, né? Você vai avançando, você vai construindo à medida que você tem condições. Muito bem. Né? E o Parque Alambari ganhou prêmio internacional, é isso? Ganhou. O Bruno ganhou como, na época que ele fez, foi o maior projeto construído. Foram 3 projetos na América Latina, certo? 2 eram projetos. O único executado foi o nosso, através do Bruno. Ele foi, na época, a Venezuela, era a Venezuela, né? Uhum. O Brunão foi na Venezuela receber esse título como o maior projeto da América Latina. Grande, sabe? Bruno. Porque, assim, só para encerrar, né, nós estamos vendo o que tem acontecido aí no litoral, né? É a mesma coisa. Problemas causados por excesso de chuva. Esse projeto lá não serve. Então, são projetos específicos para cada lugar. Então, você tem que construir um projeto para o local. E, às vezes, com 2, 3 ações diferentes para o mesmo local. Sabe? Perfeito. Então, lá a questão ribeirinha é outro sistema, né? Mas que também o efeito é o efeito por excesso de água que tem, mas é outro sistema de contenção. Então, tem que estudar o processo e o de Cambará tem funcionado perfeitamente, graças a Deus, aí ao longo desses quase 30 anos, né? Já tem 30 anos. 30 anos fez agora de funcionamento, perfeito. Né? Se ninguém mexer erroneamente. Vai longe. Né? É diferente dos outros projetos, que é um tanque de taipa elevado, ele é um tanque praticamente escavado, então ele muito pouco risco à população, a menos que faça alguma besteira ali dentro, mas graças a Deus tem dentro de uma normalidade. Olha, Almir, eu queria muito agradecer a tua presença. Você volta, né? Você volta aqui, né? Se você deixar. Sempre. Você é sempre bom papo, viu? Né? Gosto demais da sua presença aqui, sua presença como meu amigo, a sua presença espirituosa, a tua expertise, o seu conhecimento, que é tão importante para a gente passar para a nossa comunidade. E fica a dica aí, para as nossas autoridades, inclusive o prefeito Neto, né, que ouça isso daí e coloque em prática, coloca isso como um projeto. Nós vamos estar conversando agora, na sequência, eu vou levar ele, né? Nós já tenho conversado com o Ayrton Nabuque, que é já uma vistoria para manutenção, o Neto já deliberou, né, a partir, porque todo o processo disso aí você tem que avaliar se houve algum dano, o que foi, se as taipas estão normais, perfeito. Tudo, né, já foi. E nós vamos já começar a conversar a partir daí, levando já algumas propostas de
de vinculação a uma pasta, alguma coisa aí para a gente poder ter, na sequência, uma tranquilidade maior um pouco. Almir Del Padre, obrigado, querido. Obrigado mais uma vez. E você volta, né? Volto, Robertinho, porque, assim, rapidamente falando, mudando de foco, 2024, cinquentenário do lar da Anália Franco, então nós vamos começar a organizar algumas ações comemorativas e não tem lugar melhor para a gente divulgar do que esse aqui, então nós vamos estar te perturbando aqui de vez em quando. Não perturba nada, né, querido. Venha que vai ser uma honra pra gente, tá bom? Obrigado mais uma vez. Leve todo o nosso carinho. Tem aí outros eventos que nós vamos... Você vai voltar aqui para falar dos eventos aí do lar, dos projetos da maçonaria também, que é muito bacana, mas isso é assunto para outro programa, beleza? Beleza. Um abraço para você. A todos. Grande Almir Del Padre falando ao vivo aqui com a gente. Olha só, hein? Tivemos esse programa, primeira meia hora do programa, tivemos oferecimento de Produtos Yaya, filho. Produtos Yaya. Tivemos aqui também a Wizard, Sertano e mais um café. Não saia daí, a gente volta já, porque na sequência nós temos o Wellington Trautwin Bergamaschi. Ele tá aqui, vai falar sobre turismo. Valeu, Almir. Obrigado, querido.